Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar com a síntese de nanopartículas paramagnéticas de óxido de ferro Fe3O4, os conteúdos pertinentes a esta síntese, certo? Então, esse objeto aqui é familiar de vocês? Esse objeto é um ímã. Para que serve o ímã? Além de embelezar, enfeitar a nossa geladeira, tem muitos outros usos, né? Então, o ímã atrai metais. Então, nós vamos sintetizar, nós vamos fabricar um material que pode ser atraído pelo ímã, e isso tem várias finalidades. O material é a magnetita, tá? Fe3O4, a fórmula da magnetita. Então, nós vamos sintetizar nanopartículas paramagnéticas de óxido de ferro, Fe3O4, e nanopartículas significa partículas da dimensão de 1 nanômetro, tá? De 10 a menos 9 metros. Paramagnéticas porque essas partículas possuem um elemento que tem elétrons desemparelhados. Então, mas qual é a finalidade de sintetizar nanopartículas paramagnéticas de óxido de ferro Fe3O4? Bom, essas nanopartículas são utilizadas no diagnóstico e tratamento de doenças e também para despoluição ambiental, e é usado também na nanohidrometalurgia, que é um processo verde para a extração de minerais, certo? Então, nanopartículas estão na dimensão de átomos e moléculas. Átomos e moléculas se encontram nessa dimensão aqui de 0,1 a 1 nanômetro. Então, se a gente fabrica, se a gente sintetiza nanopartículas, o porquê dessas nanopartículas poderem ser aplicadas no nosso tratamento de doenças é porque nossas células estão numa dimensão bem maior que a dimensão de átomos e moléculas. Aqui, ó. As hemácias estão na dimensão do micrômetro, de 10 a menos 6 metros, que é uma dimensão muito maior que a dimensão nanômetro. Então, qual o material de partida que a gente vai usar para fazer as nossas sínteses? É um material que a gente tem lá na nossa cozinha, que é a esponja de aço e o vinagre. Então, a esponja de aço tem 98% de ferro. E no nosso vinagre, é composto de 4% de ácido, no ácido acético, tá? Esse índice 2 aí significa a quantidade de mols de ácido que a gente vai usar, tá? Mol é a quantidade de matéria. Quando a gente está falando de partículas muito pequenas, como átomos e moléculas, a gente precisa de um número muito grande para expressar a quantidade que a gente tem dessas partículas. Então, a gente usa o mol, que é a quantidade de matéria, que expressa o número de 6,02 vezes 10 na 23 unidades. É um número muito grande. Então, o ácido do vinagre é o ácido acético, cuja fórmula é CH3COOH, e na reação desses dois reagentes aí, eles produzem o íon ferro 2 e mais hidrogênio molecular. Então, o ferro aqui, ele vai sofrer oxidação e o ácido vai sofrer redução. Então, esses dois íons aqui, eu falo íons e íons, o que são íons? São espécies que perdem ou ganham elétrons. Quando perdem, são chamados de cátions, e quando ganham elétrons, são chamados de ânions. Então, essa reação é uma reação de óxido-redução. É uma reação onde ocorre oxidação e redução simultaneamente, é uma reação de óxido-redução. Então, aqui a gente tem uma tabela de cátions e ânions, tá? Então, nós temos aqui, o ferro está bem aqui. Então, a gente tem cátions mono, di, tri, positivos, tá? Isso quer dizer que os cátions podem adquirir carga mais 1, mais 2, mais 3, e o ferro pode adquirir cargas diferentes, ou mais 2 ou mais 3. Alguns cátions podem adquirir mais de uma carga, tá? Então, a carga menor leva a terminação ou sufixo oso, tá? Então, aqui o íon ferro 2 é o íon ferroso, e o íon ferro 3 é o íon férrico, tá? Aqui também a gente tem o estanho, que pode ser 2 ou 4. Quando é o estanho 2, é o estanoso.
tá? O cátion estanoso, ou quando é o estânio 4, é o cátion estânico, certo? Assim que funciona. Então, com esses cátions e ânions, nós podemos formar compostos. Tá? E para formar compostos, a gente precisa colocar o cátion na frente e o ânion depois. Então, aqui a gente tem o cátion hidrônio. E em solução aquosa, quando esse cátion está em excesso, a gente diz que a solução é ácida, certo? E quando esse ânion aqui, o hidróxido, está em excesso na solução, a gente diz que a solução está básica ou alcalina. A reação entre o cátion hidrônio e o hidróxido, e o ânion hidróxido, forma água. A reação entre o cátion cálcio e o hidróxido forma um composto que a gente chama de uma base. Quando a gente tem como ânion o hidróxido, o composto é básico, tá? E eu sempre coloco o nome do hidróxido, do ânion antes, e depois o nome do cátion, tá? Hidróxido de cálcio. Ferro 2, que é o ferroso, né? O cátion ferroso, com o ânion sulfato. Não se preocupe em decorar nomes, a gente vai sempre consultar uma tabela. E de tanto fazer exercício, depois vocês vão acabar se familiarizando com os nomes. Então, a gente tem o ânion sulfato. Então, com o cátion ferroso, a gente forma o sulfato ferroso. Quando eu tenho um ânion diferente de OH aqui e um cátion diferente de H+, eu tenho um composto que eu chamo de sal. Tá? Então, aqui é um sal sulfato ferroso. Ok? Seguindo com as reações, eu tenho aqui mais uma função que a gente fala de função inorgânica, que é a função óxido. Tá? Quando eu tenho como ânion o O2-, que é um ânion óxido, eu chamo esse composto aqui de composto óxido e eu dou o nome de acordo com o cátion que eu tenho. Então, eu tenho um óxido de ferro 3 ou óxido férrico, porque aqui o ferro tá na sua maior carga, ferro 3. Então, terminação ico. Então, eu tenho óxido de ferro 3 ou óxido férrico. Seguindo, eu tenho o cátion H+, e o ânion SO4 2-. E quando eu tenho cátion H+, na frente do composto, eu tenho um composto ácido. Então, eu chamo de ácido sulfúrico, certo? E aqui eu tenho hidreto. Quando eu tenho um ânion com H-, quando eu tenho como ânion H-, eu tenho um hidreto. E aqui eu coloco o nome do cátion depois, hidreto de sódio, certo?